Olá, muito boa tarde para você. Muito obrigado por estar com a gente na telinha da TV Novo Tempo. Hora de meio-dia, hora de almoço, de correria para todo mundo, mas hora também de se informar e muito obrigado por estar com a gente. Eu sou Daniel Nunes e trago para você de casa a partir de agora as principais informações do dia. Vamos aos destaques. Previdência Social no Brasil tem enfrentado obstáculos que vão muito além do déficit financeiro. Para milhões de trabalhadores, o maior desafio é conseguir que as regras sejam aplicadas corretamente. Hoje muitas pessoas acabam procurando a ajuda de um profissional justamente porque é bastante complexo, é burocrático e tem sido mais difícil. Novembro é o mês da consciência negra e o NT Sul apresenta 3 episódios que resgatam vivências de Cachoeira do Sul com protagonismo negro. Na estreia, a professora e ativista Lair Vidal traz a história da personagem Tia França. Outras falas, outras realidades, outras conversas que são fascinantes, que encantam e que fazem a memória afetiva de um povo. E amanhã tem atividade especial para as mulheres empreendedoras de Cachoeira do Sul. É o primeiro seminário do empreendedorismo feminino promovido pela Prefeitura. Todo mundo pode participar, a entrada é gratuita. Todas as mulheres estão convidadas. Vai ser uma tarde de muita dinâmica, de muita alegria também. E na entrevista do dia, Thelma Tomás conversa com o neurocirurgião Alexandre Reis. O motivo é a cirurgia pioneira no Brasil, realizada em Porto Alegre, que traz uma nova possibilidade de tratamento para pessoas com a doença de Parkinson. Hoje em dia, o paciente tratando bem, da forma correta e no momento adequado, ele pode ter uma qualidade de vida plena por muitos anos, desmistificando aquele rótulo da doença chamada de mal de Parkinson. Olha, essa é uma história realmente curiosa, muito interessante, que traz esperança para muitos pacientes. Você vai ver, uma cirurgia que foi realizada em Porto Alegre, foi implantado ali um chip no cérebro de um paciente uruguaio e agora os médicos podem controlar, inclusive, esse dispositivo à distância, por um aplicativo de telefone. Você vai ver aí os resultados daqui a pouquinho nesse conteúdo que a nossa equipe preparou. E você de casa pode participar com a gente, mandando o seu recadinho, contando a sua informação, contando o que acontece onde você está. Nosso WhatsApp já está na tela, 51997697129. Mande aí a sua participação. É sempre muito bom ter você com a gente aqui, contando as questões do dia a dia. E aí, a partir desses contatos, nossa equipe vai buscar respostas. É o nosso papel como jornalistas aqui e o NT Sul vai sendo feito sempre a muitas mãos. Nossas redes sociais já estão à sua disposição também com lives, facebook.com/TV Cachoeira e o canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta terça-feira está no ar. E a gente abre o NT Sul de hoje falando sobre benefícios que fazem parte do dia a dia de muita gente. O Vale Alimentação e o Vale Refeição. Você sabia que eles vão mudar nos próximos meses? Pois é, as regras que afetam milhões de trabalhadores em todo o país prometem mais transparência e trazem impactos para as empresas e para o bolso de quem depende desses valores. Nós vamos entender um pouquinho mais agora sobre esse assunto na reportagem da TV Brasil. Com a nova medida, as operadoras terão um limite da taxa cobrada dos estabelecimentos, que não poderá passar de 3,6%. Além disso, o dinheiro deverá chegar em até 15 dias corridos ao comerciante. Na assinatura do decreto presidencial, o ministro do Trabalho falou sobre o fim do oligopólio, condição em que poucas empresas dominam uma atividade e assim têm poder significativo sobre os preços. As 4 grandes empresas que têm verdadeiro oligopólio e que é contra isso aqui, mas tem do outro lado as outras empresas menores que estão totalmente apoiando o que nós estamos fazendo, porque vai aumentar a concorrência. Ao acabar com o oligopólio, essas empresas vão poder participar ativamente, dando transparência e dando concorrência. O modelo anterior gerava um alto custo aos pequenos comércios e era repassado ao consumidor. Em até um ano, os vales alimentação e refeição poderão ser usados em qualquer maquininha e estabelecimento credenciado. Hoje, muitas empresas pequenas, elas deixaram de receber esses vales.
em função das taxas altas. E também o trabalhador, ele fica limitado a ir naquele estabelecimento, porque só lá recebe determinado ticket que a empresa dele fornece. Haverá uma mudança bastante grande em relação a isso na economia, e com certeza isso pode até ajudar o equilíbrio ainda da inflação. A gente espera que melhore, não é? Então, você de casa, tá ligado aí já nessas mudanças? Recebe também algum tipo de vale alimentação ou vale refeição? Tá ligado nas mudanças? Conte pra gente, se quiser, mande aí as suas impressões sobre este assunto para as nossas redes sociais, para o nosso WhatsApp que já está aparecendo aí na telinha, 51997697129. E olha, atenção mulheres empreendedoras de Cachoeira do Sul. Amanhã, a partir de 1h30 da tarde, no Senac, tem atividade especial para vocês, hein? A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, por meio da Sala do Empreendedor, promove o primeiro seminário do empreendedorismo feminino, que vai ter como tema Elas Empreendem, conectando histórias e inspirando o futuro. Lena Caetano nos traz mais detalhes agora. Olá, Daniel e amigos do NT Sul. Daniel Nunes e amigos de casa, sabiam que dia 19 de novembro é o Dia do Empreendedorismo Feminino? Por isso, deste evento, justamente para celebrar com as mulheres empreendedoras de Cachoeira do Sul, esse dia tão especial, já que temos tantas delas por aqui. Nós estamos aqui no Senac, aqui na rua Júlio de Castilhos, com a Zarif, ela que é da Sala do Empreendedor, que está à frente deste evento. Zarif, um evento realmente para reunir mulheres empreendedoras e para homenageá-las também, e para também uma tarde de aprendizado. Boa tarde. Boa tarde. Sim, é um evento para reunir as mulheres empreendedoras da nossa cidade, onde elas vão contar a trajetória delas, como é empreender na nossa cidade. Zarif, como é que está a questão de inscrições? Pode se inscrever na hora? Já tem muita gente inscrita? Sim, já estamos com 47 pessoas inscritas para o nosso evento, mas assim, a gente abriu um pequeno parêntese que pode se inscrever na quarta-feira até às 13h30 chegando, a gente ainda aceita a inscrição para o evento. Tu pode descrever para a gente qual vai ser o perfil deste evento? Como é que vai ser a dinâmica da tarde? Vai ser a partir das 13h30 com acolhimento, né? E a partir das 14 horas nós vamos ter 4 palestrantes, né? Que elas vão contar a sua trajetória profissional de como é empreender nos dias de hoje. Bom, a Zarif deu um spoiler, na verdade, dessas 4 palestras. E seguramente você que nos acompanha deve estar se perguntando quais serão os assuntos abordados. Atenção que eu já vou contar para vocês. A tarde vai começar com a Danúbia Melati falando sobre liderança feminina para alta performance. A Aline Calderaro vai falar sobre sensibilidade e conexão, desafios e diferenciais de ser mulher e empreender no universo dos negócios imobiliários. Tamires Marques vai falar sobre empreender junto com a família. E Vanessa Paza vai falar sobre mulher, o negócio é você. Uma dose de motivação e inteligência emocional para empreendedoras. Inscrições, Arif, podem ser feitas na hora, é isso? Pode ser feita na hora, sim, tá? Estamos à disposição das pessoas que, de última hora, acharam um tempinho para vir ouvir as meninas. Vai ser uma tarde de troca de experiências, de networking, então quer dizer, todas as mulheres convidadas? Todas as mulheres estão convidadas. Vai ser uma tarde de muita dinâmica, de muita alegria também. Bom, para a gente encerrar, eu acho que resta, então, dar a palavra para a Zarif, convidar você, amiga telespectadora, que é empreendedora, que está aí querendo empreender também, né? Não só quem já está no mercado, né, Zarif? Todas são convidadas. O teu convite, então, para as nossas amigas telespectadoras? O meu convite é para quarta-feira, amanhã, a partir das 13h30, vir até o Senac para ouvir a troca de experiências e também se motivar no que deseja empreender. Tá bom, então. Obrigada pela participação, pelas informações. Daniel Nunes e telespectadores, 19 de novembro, então, dia do empreendedorismo feminino, uma data que vai ser celebrada nesta quarta-feira de uma maneira toda especial aqui na sede do Senac, uma atividade da Sala do Empreendedor, que é uma sala anexa à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Eu volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Lena, pelas informações. Gente, no mês da Consciência Negra, o NT Sul resgata histórias, vivências de Cachoeira do Sul com protagonismo negro, nos personagens e nas vivências dos tempos passados. Para reviver esses tempos,
a professora e ativista negra Laír Vidal mergulha num baú de memórias e traz neste primeiro episódio a personagem Tia França. Olá, mais um 20 de novembro, mais uma semana da consciência negra. E desta feita, a gente vai deixar de lado um pouco o saber acadêmico, porque não só de saber acadêmico se faz a história oficial de uma comunidade, de uma cidade, de um povo. Há outras falas, outras realidades, outras conversas que são fascinantes, que encantam e que fazem a memória afetiva de um povo, a história de um povo também. E aqui em Cachoeira do Sul, no período da escravidão, teve uma personagem muito importante, extraordinária, chamada Tia França. Morava aqui perto do Colégio Marista Roque. Ali ficava o rancho de Tia França. E o que era interessante nela é que ela ainda falava uma língua nagô-iorubá, para a época, e aquela língua estranha. E ela cantava em nagô-iorubá. E as crianças gostavam muito da Tia França, porque Tia França confeccionava lindas bonecas de pano. As crianças eram encantadas com as bonecas de pano de Tia França e com as suas canções em nagô-iorubá. E ela atendia as crianças com carinho, a criançada gostava daquelas bonecas, era o fascínio da criançada. Um dia, houve um silêncio, não se ouviam mais as canções de Tia França, silêncio no rancho. E foram se dar conta, Tia França tinha morrido, estava morta sobre o seu cestinho de costura, onde ela confeccionava as suas bonecas de pano. Mas Tia França parte e deixa um legado de alegria, um legado de fraternidade, um legado de encanto, porque suas bonecas eram a doce lembrança das crianças, a doce lembrança da negra Tia França. Essa é uma história da nossa cidade, assim me identifico. Aguardem, seguiremos na prosa com outras histórias. E aí, gostou da história? Conhecia um pouquinho sobre a existência, sobre a história de Tia França? Conte pra gente aí nas redes sociais, no nosso WhatsApp, é o 51997697129. E amanhã tem o segundo episódio com a Laír Vidal aqui no NT Sul e o terceiro episódio no Dia da Consciência Negra, o 20 de novembro. Gente, assumiu ontem, durante a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, o suplente de vereador Álvaro Borges, do Podemos. Ele assume a cadeira em substituição à vereadora Ana Luísa do Piquiri, que está em licença maternidade. Álvaro é empresário do setor de estruturas metálicas e preside o Cachoeira Jeep Club. A gente muda de assunto agora para falar sobre as necessidades do planeta e o impacto que elas têm na vida de cada um de nós. O Lucas Nascimento, repórter da Novo Tempo, está lá em Belém, acompanhando de perto a COP30, evento que reúne as lideranças de praticamente todos os países do mundo para debater as urgências em relação ao clima. E por lá, ele encontrou o Paulo, um professor que, por onde passa, incentiva as pessoas a mudarem as suas atitudes e pensar um pouquinho mais no futuro que a gente quer para o planeta. E esse tem sido o encontro de cerca de 50 mil pessoas vindas de diferentes partes do mundo. A COP30 já chegou a ser chamada de COP da Verdade, destacando a ideia de uma justiça climática, transparência e urgência de agir. Quem caminha nessa ideia, ou seria melhor dizer, pedala nessa ideia, é o Paulo. Ele se ligou em cada um desses temas já tem um tempo. E em meio às suas viagens com a sua bicicleta chamada Maitê, escolheu como destino a cidade de Belém. Ele saiu lá do Macapá e chegou aqui. Sabe por quê? O que de fato te atrai estar aqui neste evento? A história de falar sobre o clima, a responsabilidade que todos temos de mudar a nossa história. Correto?
Não é possível a gente seguir com a mesma batida, com a mesma pisada e vendo o mundo se destruindo. Você viu o que aconteceu agora no Paraná? É reflexo da nossa estupidez, da nossa ignorância, da nossa miopia, da nossa negação ao que de fato está acontecendo. E a COP é um momento para isso, para a gente ouvir, refletir. Os grandes cientistas estão aqui. Eu não faço parte do grupo de cientistas, mas eu faço parte do grupo de pessoas que quer a mudança, que provoca a mudança. Eu sou vetor desse processo. E ele tem todo um trabalho que sustenta isso que ele acabou de falar. E sim, a gente vai às escolas, a gente faz ações de plantar árvores, fala sobre meio ambiente, o cuidado com o lixo, o uso da bicicleta para ir para as escolas, universidades, associações de pescadores, enfim. Eu vou fazendo essas coisas assim que eu acho de fundamental importância para, de algum modo, a gente mudar um pouco a percepção. Não é aqui que nós vamos mudar as coisas, todas as coisas que o planeta precisa. Eu acho que é na escola. Nós precisamos ir para as escolas e falar com os jovens, com essa moçada que está chegando agora ao mercado. Eles precisam ter essa consciência. Para ele estar na COP e levar esse pensamento para cada escola e cidade por onde passou, é porque a situação climática atual o incomoda. E é uma das pessoas que quer a mudança, e sobre mudança ele entende. A bicicleta na vida dele foi assim. Ele começou lá em 2013 e em 2015 passou a rodar o Brasil. Eu comecei a pedalar para combater exatamente a nicotina. Eu era dependente químico. A nicotina, o cigarro, é um vício, é uma droga, tanto quanto as outras. Eu, felizmente, fui no cigarro. Larguei de fumar, na época, bem financeiramente, economicamente, carrão. Aí a barriga começou a lamber o volante do carro. Eu digo, porra, mas aí não dá, né, pai? Jovem, com um carrão e não dá. Aí comecei a pedalar, pronto. Na primeira semana fiz 5 quilômetros. 1 metro de língua para fora. Na segunda semana já pedalei 15, 20, 30. E aí o Brasil se abriu e eu não voltei mais para casa desde então. E já passou por tudo quanto é canto desse país e a coisa foi ficando tão séria que tem até nome. A bike, você já sabe. Então, Maitê, o velho e o Chico. O Maitê eu já falei, o velho sou eu, tá na cara. E o Chico é o Rio São Francisco, esse monumento à vida, à história do Brasil. E do qual ele conheceu e tem o maior orgulho disso. Se liga nessas imagens. Tudo isso na sua bicicleta. Agora me conta uma coisa. A gente tá vendo aqui a bike, né? Cada coisa aqui, conte pra gente um pouquinho. O que tem por aqui? Aqui é a minha geladeira, né? Autônoma, não consome combustível também, nem eletricidade. Não é? Aqui eu levo água, gelinho, uma maçã, banana, frutas para as eventualidades do caminho. Aqui eu tenho o saco de dormir. Aqui algumas mudas de roupa, o extremamente necessário, eu levo aqui. E normalmente uma manta para o piso, se porventura eu precisar dormir em algum local muito frio, correto? E as minhas bandeirinhas que contam a história de cada uma das cidades do destino Maitê, o velho Chico. E logo ele vai precisar arrumar uma bandeira da COP e contar essa história por cada cidade que passar. A cúpula, ela ainda não acabou, acordos ainda estão sendo feitos. Mas nessa, eu aproveitei e perguntei, qual é o sonho dele para o futuro do planeta? O meu sonho é esse, de ver um planeta mais equilibrado, mais equânime, mais elegante, mais gentil, mais humano, sobretudo humano, não é isso? É humano. É o supra-sumo, é ser humano. É isso aí, somos humanos, vivemos aqui, não tem outro planeta para viver, então precisamos fazer a nossa parte, né? Claro que na COP as grandes decisões governamentais devem ser tomadas, a gente espera que grandes acordos aconteçam, mas nós temos a nossa responsabilidade individual, todos nós somos responsáveis pelo nosso planeta. Vamos ver recadinhos da nossa audiência? Sua participação é sempre muito bem-vinda por aqui. O WhatsApp é o 51997697129. Muito obrigado a você que também está interagindo por meio das nossas lives,
facebook.com/TV Cachoeira. Daqui a pouquinho a gente já fala de quem está deixando o recadinho lá na nossa página do Facebook e também em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Vem comigo para a telinha. Jones Martins está participando, todo o projeto em benefício do trabalhador é muito bem-vindo. O Jones está falando sobre essas mudanças que foram anunciadas pelo governo para o Vale Refeição e também para o Vale Alimentação. É isso aí, Jones, a gente espera que venha para contribuir, para melhorar um pouquinho a vida do trabalhador brasileiro. Um abraço, meu amigo. Quem mais? Francisco Bastos está participando aqui. Que maravilha esse espaço com histórias narradas pela professora Lair Vidal. Tia França, um espetáculo para a memória. Obrigado, Francisco, pelo recado. Daqui a pouquinho tem Francisco Bastos aqui no NT Sul, ainda hoje. Obrigado, Francisco, pelo recado. Quem mais? Seroni está participando com a gente. Feliz aniversário para o Valentim, amor da avó e do vô. Que Deus abençoe a tua vidinha e que tu siga sendo esse menino amoroso e feliz. Beijos, manda aqui a Seroni, desejando, né, tudo de melhor para o netinho Valentim. Olha só a cena, tá aí o Valentim na tela. Obrigado, Seroni, pela participação. Parabéns, Valentim, felicidades e muitos anos de vida. Daqui a pouquinho, mais recadinhos da nossa audiência. A seguir, Previdência Social no Brasil tem enfrentado obstáculos que vão muito além do déficit financeiro. Para milhões de trabalhadores, o maior desafio é conseguir que as regras sejam aplicadas corretamente. Muitas pessoas acabam procurando a ajuda de um profissional justamente porque é bastante complexo, é burocrático e tem sido mais difícil. E na entrevista do dia, Thelma Tomás conversa com o neurocirurgião Alexandre Reis. O motivo é a cirurgia pioneira no Brasil, realizada em Porto Alegre, que traz uma nova possibilidade de tratamento para pessoas com a doença de Parkinson. Hoje em dia, o paciente tratando bem, da forma correta e no momento adequado, ele pode ter uma qualidade de vida plena por muitos anos, desmistificando aquele rótulo da doença chamada de mal de Parkinson. É logo depois do intervalo, a gente volta já já. Meio-dia e 27, já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Boa terça-feira para você. Vamos dar uma olhadinha na cara do tempo, ver como está o dia aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Temos hoje céu limpinho, né, azulzinho, temperatura em elevação, mas também não aquela temperatura em demasia, como é já algo característico dessa época, nessa reta final do ano. E vamos ver agora mais detalhes sobre o tempo na previsão. Terça-feira em Cachoeira do Sul tem sol e tempo firme, temperatura mínima 14 graus e máxima 25. Quarta-feira deve seguir com essa mesma condição, sol aparecendo e com poucas nuvens, mínima 17 graus e máxima 26. Quinta-feira, feriado, também vai ter sol entre nuvens, mas com um pouquinho mais de calor, mínima 14 graus e máxima 32. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O tempo volta a ficar firme na maior parte do estado gaúcho, como a gente vê nessas imagens de hoje de manhã em Porto Alegre. Mas o norte ainda vai ter alguma nebulosidade e chance de chuva fraca ao longo do dia. A instabilidade nessa faixa do território tem influência de uma área de baixa pressão em altitude que avança da Argentina em direção ao sul do Brasil, afetando também Santa Catarina e Paraná. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 27 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 28. Na região norte, em Passo Fundo, máxima de 25 graus. Em Santa Maria, na região central, 27. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 23 graus. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, máxima de 26 graus. A semeadura de arroz no Rio Grande do Sul entra na reta final com 794 mil hectares semeados, representando 86% da área total prevista para a safra 2025-2026. Os índices das regiões arrozeiras estão sendo liderados pela Zona Sul, com praticamente toda a sua área já semeada, apresentando 97% da intenção. A região central é a área com os menores percentuais, indicando 61% plantado.
A expectativa, segundo o IRGA, é que a semeadura de arroz no estado seja finalizada nos próximos dias. Vamos ver mais recadinhos agora da nossa audiência. Vou começar aqui pelas nossas lives. Quero mandar um abraço aqui para a Nilza Mar, que está com a gente no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Obrigado, Nilza, pela companhia. A Suzana está dizendo aqui, boa tarde, NT Sul, adorei o senhor de bike. É isso aí, isso que é vida saudável. Obrigado, Suzana, pela participação. É claro, né? A gente não precisa pegar a bicicleta da gente e sair percorrendo o Rio Grande do Sul, o Brasil e o mundo. Mas a atividade, o pensamento do seu Paulo ali na reportagem é realmente muito inspirador. Cada um de nós precisa fazer alguma coisa pelo planeta. Se a gente só esperar por grandes decisões governamentais, talvez a gente fique bem longe daquilo que a gente precisa. Então, cada um tem que fazer a sua parte, né? Obrigado, Suzana, pela tua participação. Daqui a pouquinho a gente fala mais das lives. Vamos para a telinha? Marlene Aires está participando aqui. Encontro da família Aires e Camargo no fim de semana, no sítio do tio Pedrinho. Foi maravilhoso. Muitas bênçãos a todos. Manda aqui a Marlene. Coisa boa, turma toda reunida aí. Obrigado, Marlene, pela participação. Um abraço para ti e para toda a tua família. Mais recadinho, a Simone está participando. Quero mandar um abraço para o meu filho Arthur Miguel, que está fazendo 7 anos hoje. Assisto ao NT Sul todos os dias. Parabéns pelo programa. Muito obrigado, Simone, pela participação. E o nosso abraço também ao Arthur Miguel, que celebra mais um aninho de vida hoje. Nosso abraço e sinceros votos de muitas felicidades. Mais um recadinho aqui, Adriana Zanotto Ávila, Davi e Lívia na pracinha com a vovó Adriana. Uma ótima tarde para todos do NT Sul. Muito bom, obrigado, Adriana, pela participação. Um abraço também aí para o Davi e para a Lívia. Daqui a pouquinho mais recados da audiência e você pode seguir também interagindo com a gente aqui. Nos últimos anos, a Previdência Social no Brasil tem enfrentado obstáculos que vão muito além do déficit financeiro mencionado nas discussões políticas. Para milhões de trabalhadores, o maior desafio não é entender as regras, mas conseguir que elas sejam aplicadas corretamente. Enquanto isso, cresce o volume de pessoas que recorrem à justiça para ter acesso a benefícios negados ou não analisados. A demora na concessão de benefícios e a complexidade das regras previdenciárias são os fatores que deixam milhões de pessoas sem rumo e com um grande ponto de interrogação na cabeça. Depois da reforma de 2019, diferentes modalidades de aposentadoria passaram a coexistir, cada uma com cálculos próprios e regras. Apesar dos avanços digitais prometidos com a implantação do INSS Digital e da plataforma Meu INSS, o tempo de espera ainda ultrapassa o previsto por lei para diversos tipos de benefício, especialmente aposentadorias e auxílios por incapacidade. Em muitos casos, pedidos ficam meses em análise, deixando trabalhadores sem renda enquanto tentam comprovar direitos básicos. Hoje mudou bastante desde 2019. Primeiro, as pessoas precisam preencher um formulário chamado autodeclaração e esse formulário é um pouco complexo, é um pouco difícil. E, além disso, a documentação também mudou muito. Hoje, o INSS usa muito cruzamento de dados, de informações de bases oficiais. Então, às vezes, a pessoa não se dá conta que, por exemplo, ela teve uma empresa numa determinada época, ela trabalhou numa outra atividade. Isso tudo, hoje, o cruzamento de dados é muito utilizado pelo INSS. Sem falar de muitos benefícios analisados pelo robô, pelo sistema do INSS. E isso também acaba ocasionando muitos problemas. Então, hoje, embora a pessoa não tenha a obrigação de pedir ajuda, ela pode encaminhar no INSS. Hoje, muitas pessoas acabam procurando a ajuda de um profissional justamente porque é bastante complexo, é burocrático e tem sido mais difícil. Trabalhadores informais, rurais, domésticos e autônomos, historicamente mais vulneráveis, enfrentam enormes dificuldades para apresentar registros que comprovem tempo de contribuição. A informalidade persistente no mercado de trabalho brasileiro faz com que milhares de pessoas, mesmo após décadas de atividade, descubram que não possuem documentos suficientes
para validar seus direitos. Enquanto isso, cresce o volume de pessoas que recorrem à justiça para ter acesso a benefícios negados ou não analisados. Essa é a proposta trazida pela Berwanger Advogados, que chega em Cachoeira do Sul, sendo a 5ª unidade no estado. O novo escritório se soma à sede de Porto Alegre e às já consolidadas filiais de Candelária, Santa Cruz do Sul e Roque Gonzales. Segundo Jane, a escolha por Cachoeira do Sul não foi por acaso. O aumento da demanda por serviços previdenciários e a carência de apoio técnico especializado na região foram fatores decisivos. E agora está na hora do quadro Opinião aqui no Telejornal NT Sul. Francisco Bastos está chegando para falar de um tema que é muito relevante. Você de casa consegue mensurar, ter a dimensão do que significa a presença do Estado brasileiro na vida da gente? Muito se critica, evidentemente, né? Questões governamentais que às vezes não chegam adequadamente. Mas o que acontece é o seguinte, milhões de brasileiros, e você não ouviu errado não, são milhões de brasileiros que vivem em regiões, em locais em que a presença do Estado não é sentida, ou seja, não chega a saúde pública adequadamente, você não tem a questão de saneamento básico, por exemplo, e a questão de segurança nem se fala. E aí, como resolver, como lidar com essas situações? Francisco traz a sua opinião agora. Os acontecimentos que vimos no Rio de Janeiro, com muito pesar e muita preocupação, eles colocaram luz num problema nacional. Aquela incursão da polícia junto aos 2 morros do Rio de Janeiro, eles revelam uma derrocada do Estado em relação à criminalidade. No Rio de Janeiro nós tivemos a negativa, digamos assim, por parte da criminalidade, ao cumprimento de mandados judiciais. A polícia foi lá prender as pessoas que tinham cometido delitos e foram recebidas a bala. O mais importante disso aí, além, logicamente, das vidas perdidas, que nunca é bom, é que nós, a cada necessidade desta, nós vamos vendo que o Estado brasileiro está perdendo esse enfrentamento. Porque as políticas de Estado necessárias para que o cidadão se sinta protegido, elas estão pecando, ou elas estão ausentes, ou elas estão sem condições de cumprir o seu papel. Então, as forças policiais ou as forças de segurança é, infelizmente, o único ou a única que consegue ainda chegar a esses espaços. Porque educação, saúde, segurança, a própria fiscalização para que se tenha uma vida, um cotidiano normal dessas pessoas, isso deixou de acontecer há muito tempo. Quem dá as ordens são as facções. E a população amedrontada e vítima dessa violência acaba se submetendo. Isso foi trazido à tona nas diferentes manifestações que houve da população quando consultada. Porque não é pouca coisa quem está nesse problema lá. Um levantamento do Instituto Datafolha mostrou que de 2024 para cá, houve um aumento de 14% para 19% da população que está exposta a este crime, de milícias, de facções, enfim. Isto são 28 milhões de pessoas. Não é pouca coisa. É muita gente que está vivenciando ou sofrendo todo esse descaso que nós temos enquanto governos. Porque não é um problema do governo do Rio de Janeiro, de São Paulo. Não, é um problema nacional, então é de governo federal também, que tem que ter medidas para enfrentar isso. É um processo fácil? Não, em lugar nenhum foi, mas ele tem que ser enfrentado. Porque nós estamos vivendo é justamente esse aspecto de deixar ir acontecendo, faz um projeto aqui, faz outro projeto lá, estabelece uma discussão ideológica, eleitoral, que não leva a nada, tira fotos, faz discursos, enfim, reuniões pomposas, mas nada na prática. O cidadão segue sendo
digamos, submetido aos mandos e desmandos da bandidagem. Portanto, não é ser favorável a isto ou aquilo, ou ser contra ou isto ou aquilo, que a polarização no nosso país tem nos levado a tomar essas atitudes. Mas de nós termos consciência que se nada for feito, se continuar essa omissão que nós estamos vendo, com ações que não mudam este quadro, porque só a presença permanente do Estado é que pode mudar, nós teremos uma barbárie crescente em nosso país. Mas, de maneira geral, ou o Estado toma o pé da situação de forma efetiva, ou então, realmente, o nosso país vai entrar numa dificuldade cada vez maior, porque isso está se expandindo. Não fica somente no narcotráfico, está em outras situações, e nós precisamos, sem dúvida nenhuma, não à luz do Rio de Janeiro, que foi uma situação pontual, mas mostrando o problema grande que o nosso país está enfrentando. A sociedade precisa de respostas. A sociedade precisa que as pessoas que estão expostas a isso voltem a viver, voltem a ter o seu cotidiano, o seu trabalho, que possam circular, ir e vir, fazer as suas compras de maneira regular, de maneira que tenham essa proteção sobre todos os aspectos do Estado. Esta é uma prioridade e ela não pode servir para debates eleitoreiros ou simplesmente para detectar ou fazer menção a determinações ideológicas. Fora isso, é ação prática que o Brasil está precisando. Boa tarde. E agora a gente dá mais uma passada pelas nossas redes sociais, pelas lives, lá no nosso WhatsApp também, recados que estão chegando. Muito obrigado a você que interage com a gente, que envia a sua sugestão de reportagem. A gente gosta muito de ter a participação ativa da nossa audiência, porque este é um serviço que a gente presta diariamente aqui para a nossa comunidade, e então a sua participação é sempre bem-vinda. Tá na tela o número do nosso WhatsApp, 51997697129. Vamos ver quem participa aqui? A Fátima Silveira, adorei saber mais sobre a consciência negra. É muito bonito falar sobre a história. Obrigado, Fátima, pela tua participação. Pois é, para quem perdeu, daqui a pouquinho o nosso primeiro episódio de Histórias Negras Não Contadas, este conteúdo apresentado pela professora Lair Vidal, vai estar disponível em todas as nossas redes sociais. Tem um novo episódio amanhã aqui no NT Sul e também no dia 20, que é o feriado da Consciência Negra. Muito obrigado, Fátima, pela tua participação. O Ednei Santos também está participando aqui. Na localidade da Forqueta, tem vários pontos que precisam de mais iluminação. Boa semana para todos vocês. Obrigado, Ednei, pela tua participação. E aqui ele manda uma foto, da região da Forqueta, estradinha aí que é bastante apertada, então importante aí essa questão da iluminação, como o Ednei menciona, Deixamos aí o apelo para as autoridades, para a Prefeitura de Cachoeira do Sul. Mais um recadinho aqui, a Fernanda Rosa também está participando com a gente, dizendo aqui o seguinte: uma vergonha a ponte de ferro do Capané na estrada do Jeribá. Pedimos atenção do órgão responsável. Dá uma olhadinha aí na situação que está a ponte, conforme relata a Fernanda, As tábuas aí que estão bastante deterioradas já, Então é importante que haja aí também uma atenção, porque fica uma insegurança para quem precisa trafegar por esse local, passar por uma estrutura ali que dá um certo medo, E muitas vezes o ideal é não arriscar, mas é a estrutura que está aí disponibilizada neste momento. Então é importante que realmente haja uma manutenção, que as autoridades deem retorno para a população. Obrigado, Fernanda, pela tua participação com a gente aqui também. Vamos dar uma passadinha pelas nossas lives? Você de casa pode participar sempre com a gente, assim como o povo participa aqui por meio do nosso WhatsApp. Você também pode enviar o seu recado para a gente por meio do YouTube, por meio do Facebook. Antes nós falamos do Face, agora vamos dar aquela passadinha aqui no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, canal em que a gente disponibiliza diariamente todos os conteúdos que são produzidos pela equipe do Telejornal NT Sul, que vão ao ar. Tem lá também playlists dos nossos comentaristas ou de temáticas específicas. Se você não é inscrito, inscreva-se já aí no nosso canal youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo.
Aqui no nosso ao vivo, na nossa live, está com a gente aqui a Rosemary Beck, mandando o seu boa tarde. Obrigado, Rosemary, pela tua participação, pela companhia com a gente. A Ingrid Severo também está por aqui, dizendo aqui, grande Lair Vidal. Lair trazendo este quadro especial, essa série de 3 episódios com histórias negras. E a gente precisa realmente conhecer essas histórias, né? Obrigado, Ingrid. Nazareno Azevedo, Claudiano Santos, muito obrigado a vocês pelos recados. Gente, uma cirurgia pioneira no Brasil, com a adoção de tecnologia nunca usada anteriormente, realizada no Hospital Moinhos de Vento, na capital gaúcha, Porto Alegre, traz uma nova possibilidade de tratamento para pessoas com a doença de Parkinson. A implantação de um dispositivo cerebral em um paciente uruguaio possibilitou que os médicos fizessem a programação do dispositivo remotamente por meio de um aplicativo no celular, sem necessidade de consultas presenciais. Assim, o paciente vai permanecer em seu país e será acompanhado pela equipe médica em Porto Alegre. O procedimento aconteceu no último dia 4 e o paciente já está em casa. Boa tarde, Daniel. Boa tarde para quem nos faz companhia na hora do almoço. Então, hoje eu converso sobre essa iniciativa pioneira aqui no Brasil com o médico neurologista Alexandre Reis, ele que é neurocirurgião e que foi responsável pela primeira implantação desta tecnologia nova num procedimento que já acontece em todo o mundo, mas que agora permite maior tranquilidade ao paciente e evita os deslocamentos para controlar, então, esse equipamento que chega como uma alternativa para reduzir os efeitos, os sintomas da doença de Parkinson em casos médios e graves. Boa tarde, Alexandre. Muito obrigada por ter aceitado o convite e trazer essas informações para a audiência aqui do NT Sul. Eu agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês e de poder explicar um pouquinho desse grande avanço que estamos tendo dentro do arsenal terapêutico da doença de Parkinson, né? Um pouquinho da história do que nós estamos falando, né? O Parkinson é uma doença que, em fases moderadas e avançadas, ele pode se utilizar da cirurgia para aliviar os sintomas. A cirurgia já é realizada há muitas décadas, né? E a gente implanta um sistema chamado de estimulação cerebral profunda. Existe uma sigla para isso que se chama DBS, de Deep Brain Stimulation. E essa tecnologia ela vem sendo aprimorada ao longo dos anos. E o ineditismo desse nosso procedimento hoje é que, em outros tempos, nós precisávamos que o paciente, depois de realizar a cirurgia e realizar o implante desse sistema de estimulação cerebral, ele viesse ao consultório uma série de vezes para regular o seu aparelho, para calibrar o seu aparelho de acordo com a sua necessidade e os seus sintomas, e ao mesmo tempo que se calibra o aparelho, se reduz as medicações de forma concomitante. Então isso tem que ser de um modo muito lento e gradual. Isso exigia uma série de visitas ao consultório no pós-operatório. Hoje, com essa nova tecnologia que foi usada com pioneirismo em Porto Alegre pelo Hospital Moinhos de Vento, nós podemos fazer esse controle de forma remota, através de um telefone celular e de uma rede Wi-Fi, minimizando ao paciente esse ônus do deslocamento até o consultório por várias vezes e que, em vários casos, era extremamente penoso pelas distâncias que o paciente tinha que percorrer, pacientes de outras cidades, de outros estados e até de outros países. E principalmente porque o paciente com Parkinson, que já tem uma dificuldade de locomoção, que geralmente elenca um familiar ou uma terceira pessoa que leve ele à consulta, agora pode ser realizado do conforto da sua casa, o paciente na sua casa, o médico no consultório, e essas revisões e calibragens são feitas esporadicamente de uma forma remota. Esse é o grande ineditismo do avanço da tecnologia na cirurgia do Parkinson. Alexandre, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre os sintomas, né? O que é, afinal, a doença de Parkinson, como é que ela compromete a vida das pessoas que desenvolvem essa doença? Essa é uma pergunta excelente, né? O Parkinson é uma doença extremamente complexa e heterogênea, né? O Parkinson não tem um sintoma só, o Parkinson é uma gama de sintomas. Mas, basicamente, são 4 sintomas que a gente chama de cardinais, ou os mais importantes, que é o tremor de repouso, a rigidez para a realização do movimento, a lentificação dos movimentos, ou seja, aqueles movimentos mais vagarosos,
e a instabilidade postural, ou que pode se traduzir por falta de equilíbrio. Infelizmente, até hoje, o Parkinson não dispõe de nenhum exame que determine que o paciente tem a doença. O diagnóstico da doença de Parkinson é um diagnóstico essencialmente clínico, ou seja, o médico tem que observar, examinar e formular esse diagnóstico. Outra questão importante é que o Parkinson carrega um rótulo extremamente pesado, muitas vezes por ter uma nomenclatura que eu considero errônea, ser chamada de mal de Parkinson. Ele é a doença de Parkinson. Outras patologias não recebem essa nomenclatura. Isso faz com que a doença tenha mais um peso ainda pelo próprio nome da doença. É possível prever o desenvolvimento da doença? Tu disseste que não tem nenhum exame que consolide ali o diagnóstico, né? Mas existem sinais? Como é que a pessoa consegue observar que está se desenvolvendo essa patologia? Na essência da doença, o Parkinson ele é caracterizado por uma dificuldade, uma incapacidade de produzir dopamina. Infelizmente, também não se tem nenhuma forma de prever nem de prevenir o surgimento da doença. Então, não se tem algum fator preditivo que possa indicar que a pessoa vá desenvolver Parkinson no futuro e, se for desenvolver, infelizmente, também não dispomos de nenhuma ferramenta que possa prevenir o surgimento. Quando o paciente apresenta o primeiro sinal de tremor, rigidez, ele já tem a doença há mais ou menos 5, 10 anos, mas sem manifestar nenhum sintoma. E o mais importante é que o Parkinson, além de sintomas relacionados ao movimento, de sintomas motores, ele também apresenta o que a gente chama de sinais ou sintomas não motores, que não têm uma relação direta ao movimento, mas são sintomas muito inespecíficos, como insônia, como alteração do olfato, a perda da capacidade de sentir o cheiro dos alimentos, ou dos perfumes, enfim, quadros de depressão. Então, esses são todos fatores que não têm uma relação ligada ao movimento e que podem estar, sim, relacionadas com a doença. Mas são sintomas muito genéricos, muito gerais, que não se pode atribuir isso especificamente à doença de Parkinson no começo. Certo. E agora eu vou falar, então, um pouco sobre esse procedimento, né, que foi realizado. Quanto tempo leva essa cirurgia? Como é que vocês organizaram toda a equipe, né? A gente tem imagens aí de como foi essa cirurgia e o paciente, inclusive, não mora aqui no Brasil, é um paciente uruguaio, né? Exatamente. Eu gosto muito de contar essa história. Quando a gente fala nessa cirurgia de estimulação cerebral profunda, o DBS, a maioria do público desconhece esse tipo de terapia, não sabe que é implantado um aparelho muito semelhante ao marca-passo cardíaco, que emite microestímulos elétricos ao cérebro. Mas essa cirurgia, também por ineditismo do Hospital Medivento e da nossa equipe, ela foi realizada pela primeira vez em 2005. Nós completamos agora em 2025 20 anos da primeira cirurgia e mais de 1.000 casos realizados. Então, nós precisamos de uma casuística muito grande, mas é uma pena que a cirurgia ela não seja de conhecimento público tão disseminado quanto a gente gostaria. Por que eu contei essa historinha? Porque lá no começo, a primeira cirurgia demorou mais de 10 horas. Nós tivemos uma dificuldade muito grande para poder realizar esse procedimento. E também tem uma peculiaridade, é que boa parte da cirurgia ela é feita acordada, com o paciente acordado, porque nós precisamos que ele participe com o movimento, que a gente veja o tremor, que a gente converse com ele para ver a resposta verbal, para ver vários aspectos relacionados à estimulação cerebral. Hoje, com toda a evolução da tecnologia, aprimoramento das rotinas do hospital, nós conseguimos realizar a cirurgia entre 3 e 4 horas, o que trouxe uma comodidade muito grande ao paciente, de novo, porque ele permanece acordado durante boa parte da cirurgia, e isso, para o paciente, de certa forma, é um pouco desgastante do ponto de vista físico, porque ele tem que participar, enfim. Então, quanto mais a gente abrevia esse procedimento, mais confortável é para ele. Não necessita de recuperação em UTI, nada disso. Ela, apesar de ser uma cirurgia extremamente complexa, ela é uma cirurgia muito pouco invasiva, onde a dor e o desconforto físico não fazem parte de um pós-operatório. Não é uma cirurgia que o paciente tem um sofrimento físico maior. Então, o paciente faz a cirurgia, recupera na sala de recuperação, depois de 3 horas retorna ao quarto,
e em 24 horas, se ele está bem e a tomografia de controle é favorável, ele pode ter alta para casa. Então, esse paciente que fez a cirurgia mais ou menos no Uruguai essa é a já rotina. está em casa. Já voltou para o Uruguai, inclusive nós já conversamos e já iniciamos o processo de regulagem através desse sistema. Ele, no interior do Uruguai, ele não é nem de Montevidéu, e nós aqui no nosso centro em Porto Alegre. Isso traz, extrapolando para esse caso, uma agilidade, um conforto, uma efetividade que era impensável em outros tempos. Inclusive, esse paciente, com certeza, não era um candidato à cirurgia pela distância a qual ele se encontrava. Há uma luz, então, no final do túnel aí, que muda muito a configuração do que a gente sabia até há pouco tempo, né? De limitação, inclusive de exclusão da vida social dessas pessoas que acabam sendo acometidas por sintomas que inviabilizam o convívio social, o deslocamento, compromete muito a vida da pessoa que tem a doença de Parkinson a partir desses avanços tecnológicos que tu citaste aqui, né? Então, há aí uma alternativa para ter mais qualidade de vida e conseguir conviver com os entraves que, eventualmente, a doença poderia trazer para a sua vida, de maneira geral, né? Eu acho muito importante isso que tu falasse, porque o Parkinson, muitas vezes, de novo, o rótulo que a doença carrega é extremamente pesado por um fator de ser uma doença visível, uma doença aparente, né? Então, se o paciente tem, por exemplo, pressão alta, hipertensão arterial, as pessoas não veem isso. Os amigos, os familiares não percebem. O Parkinson é uma doença visível, o sintoma ele é visível. E isso acarreta num constrangimento, num pesar muito grande ao paciente e, em determinados casos, o constrangimento e a reclusão, a falta do desejo de sair, de passear, de aproveitar os momentos com seus familiares, se torna um sintoma extremamente pesado. Então, a aparência do sintoma e o desejo de não participar mais socialmente é um quadro muito triste e extremamente pesado para esses pacientes com Parkinson. Quando nós conseguimos controlar o sintoma e que esses sintomas ficam menos visíveis, existe um retorno ao convívio social, um retorno às atividades familiares, um retorno, muitas vezes, à atividade laborativa, que é impagável. Isso vamos dizer assim, melhorar um tremor tem um significado, mas readequar esse paciente socialmente tem um valor incomparável. Eu sempre gosto de colocar que nesses contextos da doença de Parkinson, o momento do tratamento é de extrema importância, porque muitas vezes o paciente se adapta ao inconveniente e à limitação física que a doença impõe, e ele vai tendo perdas importantes ao longo da vida. Perdas laborativas, o paciente para de trabalhar, perdas sociais, ele para de participar das suas atividades sociais, de aniversários, de festas, de comemorações. Muitas vezes tem até as perdas conjugais, as famílias se dissolvem, e aí o paciente procura o recurso do tratamento. E isso é uma pena, porque essas perdas não devem e não podem acontecer. A sequência deveria ser ao contrário, o paciente deveria procurar o recurso precocemente para que essas situações não aconteçam e a vida permaneça plena, porque é isso que se propõe aos pacientes com Parkinson. Tratamento ideal para que a qualidade de vida, num contexto amplo da palavra, seja o mais preservada possível. E isso se refere nas relações interpessoais, nas relações familiares, nas relações de trabalho, que não precisam necessariamente ser perdidas, né? Pelo contrário, elas devem ser preservadas e muito valorizadas, porque o Parkinson, sim, é uma doença que afeta o paciente e repercute nas famílias. Isso é um fato. E a gente tem que minimizar esse efeito para que a vida seja o mais leve, prazerosa e feliz possível para esses pacientes. Infelizmente não tem cura, mas é possível sim se viver bem e com qualidade de vida por muito tempo. Perfeito, então. Eu agradeço ao Alexandre Reis, médico neurocirurgião do Hospital Moinhos de Vento, com quem a gente conversou sobre essa ação inédita realizada, então, aqui em solo gaúcho, na capital Porto Alegre, permitindo que esses pacientes que
convivem com a doença de Parkinson tenham aí uma possibilidade de acompanhamento mesmo à distância, permitindo também o recobrar da qualidade de vida a partir dessas novas tecnologias, como bem destacou o médico aqui ao final desse nosso papo. Muito obrigada, Alexandre, pela tua participação. Eu que agradeço e fico sempre à disposição para que vocês precisarem. Um grande abraço a todos. Muito obrigada, um abraço para ti também. Daniel Nunes, então eu retorno para o estúdio contigo. O Sul fica por aqui, até amanhã.